Sabe, uma das perguntas mais antigas que a gente se faz é, afinal, quem somos nós? Hoje a gente vai mergulhar fundo nessa questão, explorando como as respostas para ela foram mudando ao longo da história. Vamos ver como as ideias de homem, humanidade e sociedade foram construídas. Por milênios, a resposta para essa pergunta parecia simples, quase óbvia, né? A visão que dominava era de que o ser humano era uma criação especial, de origem divina, e, claro, fundamentalmente diferente, separado do resto do mundo natural. E olha, essa visão não era só mais uma entre tantas. Durante séculos, ela foi a única resposta. Era uma certeza que parecia, bom, imutável. Essa certeza toda se fortaleceu com as narrativas religiosas como o criacionismo. Elas davam uma explicação bem clara e poderosa sobre a nossa origem, e isso acabou virando a base da visão de mundo de gerações e gerações, definindo qual era o nosso lugar no universo. Mas aí, algo aconteceu. Uma verdadeira revolução no pensamento, que ia abalar essas bases e mudar para sempre o jeito como a gente se enxerga. E foi assim que, no século XIX, tudo mudou. Uma única ideia surgiu como um terremoto intelectual, sabe? Quebrando séculos de certezas e forçando a humanidade a repensar a si mesma. O grande catalisador dessa mudança toda foi a publicação da Teoria da Evolução, de Charles Darwin, lá em 1859. De repente, a gente foi tirado daquele pedestal. Não éramos mais uma criação especial e isolada, mas sim parte de uma imensa e antiga árvore da vida. E essa imagem aqui ilustra essa ruptura de uma forma brilhante. A gente passa da ideia do antes, o ser humano como criação divina, para a visão do depois, o ser humano como parte de um contínuo natural. O ponto crucial, o verdadeiro divisor de águas, foi exatamente este. A gente parou de se ver acima da natureza e passou a se entender como parte dela. Ok, a biologia nos conectou com o resto da vida na Terra. Mas isso só abriu uma nova pergunta ainda mais profunda. Se somos só mais um galho nessa árvore da vida, o que exatamente nos torna humanos? A resposta para isso vai além da nossa biologia. Então, a pergunta que surge é essa, né? O que nos faz ser mais do que apenas animais? O que define a nossa humanidade, além da biologia de sermos Homo sapiens? E a resposta, em uma única palavra, é cultura. É essa capacidade que representa a grande virada na nossa história, o ponto onde a noção de humanidade de fato começa a se diferenciar. Então, o que é humanidade nesse contexto? É essa nossa capacidade única de criar cultura, de passar conhecimento entre gerações, de desenvolver linguagens super complexas e de construir valores coletivos. Não é algo que a gente herda na biologia, mas algo que a gente constrói em sociedade. E essa ideia de cultura não é só uma coisa abstrata, não. As evidências arqueológicas são bem concretas. As pinturas nas cavernas que contam histórias, os enterros com rituais que sugerem algum tipo de crença, as ferramentas complexas que mostram engenhosidade, tudo isso aponta para uma vida simbólica e cultural muito rica já nos primórdios da nossa espécie. A partir dessa capacidade cultural, o passo seguinte foi a organização. Como é que os seres humanos passaram de pequenos grupos para formas de convivência bem mais complexas? Pois é, as sociedades complexas surgiram basicamente de duas necessidades: a de cooperar para sobreviver e prosperar, e a de regular conflitos para que os grupos pudessem continuar unidos. E aqui a gente vê uma sequência de eventos fascinante. O surgimento da agricultura permitiu que as pessoas se fixassem em comunidades permanentes, o sedentarismo. Viver todo mundo junto em grande número criou a necessidade de mais cooperação e, claro, de resolver conflitos. E daí surgiram as normas sociais e as estruturas de poder para organizar a vida em comum. Agora, é fundamental entender que não existiu um caminho único, uma linha reta para a civilização. A história humana é um mosaico de experiências. De povos caçadores-coletores até grandes impérios, cada sociedade criou suas próprias formas de organização, o que mostra a incrível diversidade da experiência humana. Mas, bom, essa jornada toda pela história do pensamento não é só um exercício acadêmico. Ela tem consequências diretas em como a gente se vê e como a gente ensina e aprende hoje em dia. Então, por que tudo isso importa? Importa porque essa compreensão nos permite deixar de lado aquela ideia de uma história linear, sabe? De um tronco único.
Em vez disso, a gente passa a ver a história humana como uma grande árvore global, com muitos galhos, cada um representando uma cultura e uma perspectiva válida. Deixa de ser uma história única para ser a história de muitas humanidades. E essa citação resume perfeitamente essa mudança. Em vez de uma narrativa linear e eurocêntrica, que muitas vezes conta a história como uma marcha de progresso em direção a um único modelo, passa a ser possível valorizar a imensa diversidade de experiências humanas pelo mundo todo. E quando a gente leva essa perspectiva para a educação, nossa, muda tudo. Em vez de só decorar uma única versão da história, a gente aprende a desenvolver o pensamento crítico. Em vez de uma visão fechada, a gente celebra a pluralidade, valoriza as culturas locais e, o que é fundamental, reconhece a sabedoria e a contribuição dos povos originários como parte integral da nossa história coletiva. E assim, a gente volta para a pergunta do começo, mas com um novo entendimento. A definição de ser humano não é uma resposta pronta lá no passado, mas uma pergunta que a gente continua respondendo. Ela não é fixa, ela evolui com a gente. O que nos deixa com uma última reflexão. No que é que estamos nos tornando?